Graça e paz de Jesus. Que bom que estamos juntos mais uma vez no nosso Café com Deus. Nesse dia abençoado que Deus fez, nos deu para que pudéssemos nos alegrar nele, nos regozijar nele. Nós estamos aqui mais uma vez para continuar nossa série de estudos, sobre fundamentos. Nós estamos tratando de 11 verdades fundamentais para que você possa edificar a sua vida. Nós já terminamos o primeiro ciclo de estudos, nós iniciamos o segundo ciclo e começamos falando sobre salvação. E nesse estudo nós falamos sobre o problema que nós temos, e o problema é a necessidade que todo homem tem da salvação. E o problema é que nós temos uma natureza, e a nossa natureza é humana, e é pecadora e pecaminosa, e Deus é Deus e tem uma natureza divina, que é totalmente oposta à nossa. E isso nos coloca aí em rebeldia, em rebelião contra Deus, e portanto nós somos inimigos de Deus. Nós vimos também que Deus em Cristo, ele providenciou a solução dele para o nosso problema, que é o problema do pecado. Vimos aí 3 verdades centrais sobre como é que nós somos salvos. Nós vimos que a salvação não é por obras, é pela graça. A salvação não é resultado da nossa iniciativa, mas é um produto da iniciativa de Deus. Nós vimos também que a salvação não é resultado de uma reação tardia de Deus. Deus, ele não errou. Deus, ele fez tudo certo, e salvação é o plano A, é o plano eterno, é o plano único de Deus. E no estudo de hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais e nós vamos falar sobre 7 descrições da salvação. Nessa questão de 7 descrições da salvação, nós vamos falar aí sobre Jesus ter morrido no nosso lugar, sobre Jesus nos ter justificado diante de Deus, sobre o fato de que Jesus tornou possível que nós tenhamos paz com Deus. Jesus, ele nos fez e nos faz participantes da família de Deus. Jesus pagou o preço pela minha salvação, e o preço, a moeda que ele usou, o Pedro fala, não é coisas perecíveis, tipo ouro e prata, mas foi com o sangue dele. Propiciação, Jesus satisfez a justiça de Deus e Jesus afastou os meus pecados de mim. E depois vamos concluir falando sobre os 3 aspectos da salvação. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Então, aperte os cintos, porque nós vamos decolar, vamos levantar voo nessa jornada, nesta viagem sobre a salvação. E hoje nós vamos então falar sobre 7 descrições da salvação. Vamos orar antes? Senhor Deus amado Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Pai, e agora que nós vamos estudar esse assunto tão importante, de suma importância para o Senhor, mas também para nós,
porque isso para nós é questão de vida ou morte, é questão de uma eternidade junto com o Senhor ou uma eternidade separados do Senhor. Nós te pedimos graça, favor, misericórdia, sabedoria, discernimento, direção, orientação, poder, unção do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Fala conosco, Pai. Abra nossas mentes, abra nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Querido, a primeira descrição da salvação que a Bíblia nos dá é a substituição. Jesus morreu no meu lugar. Jesus morreu no seu lugar. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. A ideia, o cenário, aquilo que representa o quadro que nós podemos pintar sobre essa situação é o seguinte: você e eu, nós merecíamos morrer. E nós merecíamos morrer por conta dos nossos pecados. A cruz de Jesus, a cruz que Jesus levou, a cruz que Jesus suportou, a cruz que Jesus foi pregado, foi levantado, foi crucificado. Querido, aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, mas Jesus tomou o nosso lugar. Jesus, aquele que não merecia morrer, morreu. E ele morreu por mim e morreu por você. Ele morreu a minha morte e morreu a sua morte. Há um teólogo que escreveu da seguinte forma: se em algum momento da sua vida você foi vítima de algo flagrantemente injusto, pense em Jesus. Jesus foi inocentado pela mais alta corte da terra, que no caso representado pelo Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos disse: não encontro culpa alguma nesse homem. Isso está registrado em João, no capítulo 19, versos 4 e verso 6. Mas mesmo assim, mesmo debaixo de tamanha declaração de inocência, Jesus foi conduzido para ser pregado de maneira cruel numa cruz para morrer, ainda que declarado inocente. Nesse mesmo momento de crise, mesmo Jesus ali na cruz, com dor, levantado, pregado, Jesus, ele não perde a sua essência, Jesus não muda o seu jeito de ser, Jesus não muda o seu hábito, e Jesus ainda ali, ele clama e ele ora ao Pai por aqueles que estão matando ele. E a oração dele é: Pai, perdoa-lhes. A grande questão é: Pai, perdoa-lhes. Perdoa eles quem? A quem Jesus estava pedindo para que perdoasse? Aos soldados romanos que foram encarregados de crucificá-lo? Ou pelos soldados romanos, mas também pelos judeus que estavam ali gritando, enquanto Jesus
era levado, conduzido à cruz e levava a cruz, os judeus gritavam que o seu sangue caia sobre nós e caia sobre os nossos filhos. Então Jesus também está orando pelos judeus. Pai, a oração de Jesus era: Pai, perdoa a todas as pessoas. Todas, desde Adão em diante, todos pecaram. Todos, todo ser humano são responsáveis pela morte de Jesus. Jesus estava orando: perdoa o Paulo, perdoa a Márcia, perdoa a cada jovem, a cada adolescente, a cada criança. Jesus estava orando por você e Jesus estava dizendo o seu nome, falando: Pai, perdoa. Perdoa aquele que está ouvindo essa mensagem em pleno século 21. Querido, olha, nota, grifa na sua Bíblia o que Pedro, o apóstolo Pedro, registra na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 18. Pedro ele está enfatizando que Jesus não tinha culpa. Pedro está enfatizando que Jesus sofreu não pelos pecados dele, mas pelos nossos pecados. Pedro está enfatizando que Jesus tomou o nosso lugar. E Pedro diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados, de uma vez por todas, o justo pelo injusto, pelos injustos, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas foi vivificado pelo Espírito. Querido, qual é o significado de dizer que Jesus tomou ou tornou-se o nosso substituto? Primeiro, Jesus foi feito pecador por mim. Isso é o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21. Também, Jesus levou no seu corpo os meus pecados na cruz. Isso é o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 24. Mas o autor aos Hebreus também diz que esse fato de ser substituto ele sofreu uma vez por todas para suportar o pecado de outros. O Isaías, 700 anos antes de Jesus, ele já profetizou sobre Jesus. Ele disse: ele foi torturado pelos pecados de outros. E Paulo escreve, ou falando aos Gálatas, no capítulo 3, verso 13, diz: ele, o Cristo, foi amaldiçoado por mim. Querido, olha cada uma dessas frases de modo pessoal, personifica isso e coloca você nesse lugar. A verdade, queridos, é que Jesus se tornou pecado. Ou seja, Jesus se tornou o meu pecado. Jesus carregou o meu pecado na cruz. Jesus sofreu por mim. Querido, tudo o que aconteceu na cruz foi pessoal. Tudo o que aconteceu na cruz foi pessoal. Você consegue compreender? Você consegue vislumbrar
a magnitude dessa verdade? Querido, essa verdade é tão magnífica que é tão grande que é difícil ser assimilada. Mas a grande questão é que Jesus, perfeito, Filho de Deus, o Deus encarnado, sem pecado, ele teve o meu pecado e o seu pecado e o pecado de toda a humanidade imputado a ele. Trocando em miúdos, ou numa linguagem bem popular, sabe o que isso significa, querido? É que todo o meu lixo, toda a minha feiura, tudo aquilo indigno que existe em mim, tudo aquilo que indigno existe em você, Jesus assumiu tudo. E Deus o puniu. Deus puniu o seu filho amado. E não puniu a mim. E não puniu a você. É por isso que o Paulo, quando ele está escrevendo aos Gálatas, ele diz, lá no capítulo 2, verso 20, o Paulo diz assim: eu fui crucificado com Cristo. É uma afirmação que o Paulo está dizendo. Eu fui crucificado com o Cristo. E assim já não sou mais eu quem vive. Agora é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus. E por quê? Porque ele me amou e se entregou a mim. Faz um círculo na sua Bíblia aí, de papel. Ou destaque na sua Bíblia eletrônica. Se entregou por mim. Ou seja, Jesus fez o que fez no meu lugar. Jesus fez o que fez no seu lugar. Jesus fez o que fez por nós, por cada um de nós. A segunda descrição que nós vamos ver é a justificação. A segunda descrição da salvação é a justificação. Ou seja, Jesus nos tornou, Jesus me tornou justificado diante de Deus. Querido, quando nós pecamos, o nosso pecado lá em Adão, querido, todo pecado é uma ofensa contra Deus. Pecado é transgredir. Pecado é transgressão contra Deus. Pecado, querido, quando eu peco, quando nós pecamos, é como se nós tivéssemos dado um tapa no rosto de Deus, na face de Deus. Quando nós pecamos, querido, nós quebramos a confiança. Nós quebramos o relacionamento com Deus, com o nosso Criador. E a questão é, quando nós quebramos a confiança, quando nós quebramos o relacionamento, quando nós insultamos a Deus, quando nós esbofeteamos Deus, como que esse relacionamento pode ser restaurado? E a resposta bíblica é: Jesus nos justifica. Veja o que Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 19 diz: é por meio dele que todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei
de Moisés. Romanos capítulo 4, verso 25. Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Sabe o que quer dizer justificação? Justificação, querido, é um termo jurídico que significa quitar. Quando Jesus se entregou pelos meus pecados, pelos seus pecados, Jesus permitiu que Deus batesse o martelo e nos declarasse eternamente inocentes. E quando Deus nos declara inocente, Ele não somente escolhe não nos culpar pelos nossos pecados, mas também Ele apaga, Ele joga fora, Ele aniquila todo e qualquer registro do nosso pecado. E além disso, Deus não somente apaga o registro do nosso pecado, mas Ele considera como sendo meu o registro da justiça de Jesus. Uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus, uma vez que nós recebemos a salvação de Jesus, uma vez que nós recebemos a graça de Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz, agora Deus olha para nós e Deus nos vê como justificado. Deus nos vê como se eu nunca tivesse pecado, como se você nunca tivesse pecado. Um escritor, ele disse o seguinte, um teólogo, ele disse o seguinte: olha, meu amigo, o Dr. Roy Gustafson, tem a melhor ilustração de justificação que alguém já pôde dar. Ele diz: havia um homem na Inglaterra que colocou o seu Rolls Royce num barco e foi ao continente para passar as férias. Enquanto ele dirigia através da Europa, o motor do carro deu um pane, falhou, apagou o carro. Esse homem envia um fax para a fábrica, para a Rolls Royce, e pergunta: olha, eu estou tendo um problema com o meu carro, o que vocês sugerem que eu faça? O pessoal da fábrica da Rolls Royce envia um mecânico num avião até ele. O mecânico vai, conserta o carro, volta para a fábrica e o homem continua as suas férias ali, viajando e curtindo o seu carro. Mas aquele homem ficou intrigado com uma coisa. Enquanto ele estava ali, ele pensava: quanto isso vai custar? O cara sai da fábrica, pega um avião, vem aqui, conserta meu carro, volta. Ele não me falou quanto ficou. E qual vai ser o preço disso? Porque isso não vai sair de graça. Isso não... E aquele homem, então, ele volta, termina suas férias, ele volta para a Inglaterra.
ele entra em contato com a fábrica e pergunta, né, quanto ficou o conserto? E a pessoa que atendeu ele na fábrica disse, Senhor, nós não temos nenhum registro nos nossos arquivos de que tenha ocorrido problema algum com qualquer um Rolls Royce. Ou seja, Rolls Royce não dá problema. Não temos registro. Querido, isso é justificação. Imagina a seguinte situação. A palavra de Deus diz que todos nós haveremos de comparecer diante do justo juiz. E haveremos de prestar conta de tudo, de bom ou de ruim, que fizermos por meio do nosso corpo. A Bíblia diz que diante de Deus nós temos um advogado, que é Jesus, mas também nós temos um acusador, que é o diabo. Então imagina que você venha diante de Deus e o diabo está lá diante de Deus. E o diabo, quando vê você chegar lá e Deus olha para você, o diabo se coloca primeiro e fala, mas o Senhor não pode deixar esse cara entrar no céu. Olha a vida dele, está cheia de pecado. E o diabo, como acusador, está com uma lista ali, dizendo, olha aqui, veja os registros. Olha aqui, o senhor vai ver páginas e páginas de pecado. Olha a vida dessa pessoa, olha tudo que está anotado aqui. Querido, se isso acontecesse, Deus abriria o livro dele e não o livro do diabo. E quando Deus abrisse o livro dele, ele, sobre a sua vida, ele diria, olha, não encontrei nada. Aqui não tem nenhum registro de qualquer pecado dessa pessoa cometida durante toda a vida dela. Isso é justificação. Jesus nos tornou justificados diante de Deus. Então Deus, por conta da justificação de Jesus, nos declara inocentes. Mas a terceira descrição da salvação é a reconciliação. Deus, ou Jesus, tornou possível a paz, a nossa paz com Deus. Reconciliação, querido, significa restaurar relacionamento. Restaurar o relacionamento que foi quebrado entre duas pessoas. Jesus, através da cruz, nos deu a oportunidade de ter o nosso relacionamento com Deus curado, restaurado, renovado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, verso 19, ele diz: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Em Romanos, no capítulo 5, verso 10, o mesmo apóstolo vai dizer: se quando éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Querido, Jesus, ele é a
ponte entre Deus e o homem. A figura mais básica, mais comum que nós podemos entender isso, é que o pecado fez separação entre nós e Deus. Há um abismo entre nós e Deus. Nós estamos de um lado do abismo, Deus está do outro lado do abismo. Esse abismo é enorme, é longo. Esse abismo é profundo. E para chegarmos do outro lado, para nos conectarmos com Deus, a ponte entre nós e Deus é a cruz de Jesus, é a cruz de Cristo. Por isso Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Querido, nós não podemos cruzar essa barreira de relacionamento através do nosso próprio esforço. Nós precisamos de Jesus para nos reconciliar com Deus. Da nossa perspectiva, querido, nós olhamos e vemos que tem pessoas que são melhores do que a outra. Uma tem um padrão moral melhor que o outro. Um é mais ou é menos pecador que o outro, está mais próximo de Deus que o outro. Querido, mas a grande questão é que da perspectiva de Deus, Deus olha e só vê uma pessoa perfeita que pode atravessar e romper essa barreira, que é o Cristo, cuja cruz faz essa ligação. E é por isso, querido, que todos precisamos da cruz de Cristo. Todos nós precisamos de Jesus. Alguém, tentando explicar isso, propôs a seguinte situação. Suponha que você esteja tentando cruzar um precipício que de um lado ao outro está 100 metros de distância. E se você cair dali, dá 1000 metros de altura. Mas você tem uma corda grossa, uma corda que aguenta aí várias toneladas. Só que tem um porém. A corda tem 50 metros. Mas aí eu chego para você e falo assim: olha, tudo bem. Você tem 50 metros de corda e eu tenho 50 metros de barbante. Vamos amarrar a corda com o barbante e a gente consegue amarrar umas árvores e vamos atravessar. E aí você fala: não, muito obrigado, valeu a intenção. E aí eu falo para você: mas qual o problema? Você não confia na sua corda? E você me responde: sim, na corda eu confio, porque eu não confio no seu barbante. Querido, essa é a situação quando nós queremos ganhar a nossa salvação, romper esse abismo, chegar até Deus através do nosso próprio esforço. O nosso esforço é igual ao barbante. Não importa se ele é de 50 metros, não importa se ele é de 20, de 10, se ele é de 1 metro, se ele é de 1 centímetro. Se eu tiver 1 centímetro de barbante, uma corda, faltou 1 centímetro para eu chegar do outro lado. Não importa. Não é suficiente. Essa corda é Jesus. Charles Spurgeon,
ele disse o seguinte: se nós tivermos que dar um único ponto na costura da nossa salvação, nós vamos arruinar toda a nossa salvação. Não há o que fazer, queridos. Nós precisamos depender 100%, única e exclusivamente de Deus. A quarta descrição da nossa salvação é a adoção. Jesus fez a mim parte da família de Deus. Adoção. A Bíblia diz que espiritualmente, querido, todos nós somos órfãos. Todos. Todos nós estávamos fora da família de Deus. Mas somente por conta e somente devido à morte de Jesus na cruz, é que somente os crentes, e quando eu estou dizendo crente, não é membros de igreja, não é frequentador de igreja evangélica. Isso é o que a sociedade chama de crente, mas quando eu estou dizendo crente, é a pessoa que pela fé entregou a sua vida a Jesus e disse sim para Jesus, recebeu a salvação de graça, pela graça de Deus. Esse é um crente. E a Bíblia diz, querido, que os crentes são adotados e somente os crentes recebem o status de serem filhos de Deus. A adoção, essa quarta descrição, ela destaca esse relacionamento familiar, ou o relacionamento familiar da salvação. A justificação, ela concede o direito legal de nós virmos até Deus. Mas a adoção nos coloca dentro da família do próprio Deus. É comum, né, nós ouvirmos várias pessoas dizerem que todos nós somos filhos de Deus. Há religiosos, há líderes, há teólogos, né, que pregam isso, que todos somos filhos de Deus. Querido, isso não é verdade. Biblicamente, isso não é verdade. Isso pode soar deselegante, mas eu não quero ser grosseiro, mas eu quero ser bíblico. Eu quero ser fiel ao que Deus me manda pregar e me comissiona a pregar. Isso não é verdade. A verdade é que todos nós somos criaturas de Deus, todos nós somos criação de Deus. Querido, mas a única maneira, só tem uma maneira de nos tornarmos filhos de Deus. E a única maneira de nos tornarmos filhos de Deus é sermos adotados na família de Deus. E essa adoção só acontece por meio de Jesus. Efésios capítulo 1, verso 5, Paulo diz assim: em amor nos predestinou. Quem nos predestinou? Deus. Em amor, Deus nos predestinou. Para quê? Para sermos adotados como filhos. Presta atenção. Adotados como filhos.
Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. E ele fez isso conforme o bom propósito da vontade dele, da sua vontade. Romanos capítulo 8, verso 17, a parte A do verso 17 diz assim: se somos filhos, nós somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ainda no capítulo 8, 2 versos antes, verso 15, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas vocês receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual nós clamamos: Abba, Pai. Querido, você já viu alguém querendo adotar uma criança? Ou alguém que adota uma criança? Ou alguém que adotou uma criança? O processo é complicado. A documentação tem que estar 100% correta. Os pais adotivos, eles têm as suas condições pessoais verificadas minuciosamente. Querido, uma adoção aqui no nosso contexto social, por mais moroso, por mais delicado, por mais complicado que seja, é uma fração daquilo que Deus enfrentou para poder nos adotar na sua família. Querido, para Deus nos adotar na sua família, Jesus enfrentou a dor real da morte e morte de cruz. Os nossos documentos de adoção, eles foram assinados com o sangue de Jesus, o sangue que Jesus derramou na cruz. Querido, Deus nos traz ou nos trouxe para a sua família. E na cruz é que Deus em Jesus selou todo o procedimento legal. E é na cruz que Deus fez a escolha amorosa de nos tornar filhos dele, herdeiros dele, co-herdeiros com Cristo, da graça que é dele, da glória que é dele, do reino que é dele. Entenda, querido, que só é filho de Deus aquele que Deus, pela escolha dele mesmo, segundo o bom propósito dele mesmo, segundo a salvação pela cruz do Cristo, ele elegeu. Então, querido, repita isso. E deixa isso entrar na sua mente, descer ao seu coração. Diga: eu sou filho de Deus somente pela escolha de Deus. Quinta descrição da salvação: redenção. Jesus comprou
a minha salvação e pagou com o sangue dele. Como podemos definir redenção? A palavra grega aqui usada, a palavra grega usada na Bíblia para redenção, refere-se a escravos comprados no mercado. Em termos espirituais, o que a Bíblia está nos dizendo é que todos nós éramos escravos do pecado. Até que Jesus nos comprou no mercado de escravos. E ele nos comprou para nos libertar, para nos fazer livres da servidão do pecado. E agora, querido, porque ele nos comprou, ele pagou o preço. Pagou o preço com o sangue dele. É por isso que nós somos propriedades exclusiva dele e pertencemos exclusivamente a ele. É por isso que eu não posso fazer da minha vida o que eu quero. É por isso que eu não posso viver de uma forma, não tô nem aí, ninguém tá nem aí. Nós somos raça eleita, nação santa, povo adquirido para uso exclusivo da glória de Deus. Ele imagina um mercado movimentado ali, cheio de gente vendendo de tudo, mas no meio do mercado tem uma venda especial e está vendendo gente. Imagina que lá essas pessoas que estão sendo vendidas são escravos. Imagina que você está lá para ser vendido. E tem pessoas ali maldosas, maliciosas, que estão querendo comprar, e você sabe, tá na cara que essas pessoas vão comprar você para abusar de você, para usurpar de você. Mas aí chega alguém e oferece um alto preço, um preço que ninguém pode pagar, ninguém pode contestar. E essa pessoa, quando a oferta dela é aceita, você olha para essa pessoa e você percebe que de todos aqueles que estavam ali, olhando para você e querendo comprar você, adquirir você, para explorar você, essa pessoa que acaba de comprar você é a única pessoa que está comprando você, mas não tem a menor intenção, não tem o menor interesse de explorar você. Porque essa pessoa está te comprando para libertar você, para deixar você livre. Querido, isso é redenção. Jesus pagou o preço da redenção. Jesus pagou o preço, um alto preço, para livrar a mim, para livrar você. Olha o que a Bíblia diz, Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso da sua primeira carta, capítulo 1, verso 18 a 19, Pedro diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis,
como prata, como ouro que vocês foram redimidos. Redimidos da sua maneira vazia de viver. A maneira que foi transmitida para vocês através dos seus antepassados. Mas vocês foram comprados. Vocês foram redimidos pelo precioso sangue do Cristo, como um cordeiro sem manchas e sem defeito. Sexta descrição da salvação: propiciação. Jesus satisfez toda a justiça de Deus. Nós vimos semana passada, Deus é divino, Deus é santo, santo, santo. Nós somos humanos, pecadores, profanos. Deus é justo, nós somos injustos. E a justiça de Deus exige que Ele cobre de nós e que nós paguemos o preço. Mas nós não temos condições de fazer isso. Mas Jesus satisfez toda a justiça de Deus. Isso é propiciação. É uma palavra que a gente não ouve falar muito, não se fala muito, não pregamos muito sobre isso. Mas quando falamos que Jesus é a nossa propiciação, queridos, isso significa que Jesus satisfez todas as justas demandas de Deus. Propiciação significa que o sacrifício de Jesus foi suficiente. Foi suficiente para Deus. Ou seja, todos os nossos melhores esforços, queridos, não chegam nem perto do necessário, do básico, para atender os padrões de Deus. Porque Deus tem alto padrão de demandas, Deus tem alto padrão de perfeição, Deus tem altíssimo padrão de santidade. E Jesus cobriu a mim, cobriu a você com o sangue dele e nos trouxe à presença de Deus. Como podemos definir propiciação? Propiciar significa trazer satisfação ou realizar um pedido ou exigência. No ambiente pagão, essa palavra ela significava satisfazer os deuses. O sentido bíblico dessa palavra significa que a misericórdia é dada àqueles que satisfazem a justiça de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, uma figura, algo que tipifica, que representa a propiciação, é a descrição da Arca da Aliança. A cobertura da Arca da Aliança tem um nome, que é propiciatório. E por que esse nome era propiciatório? Porque o propiciatório, querido, era o lugar onde o sangue do sacrifício era aspergido anualmente. E por que o sangue do sacrifício era aspergido ali anualmente? Como uma oferenda pelos pecados de todo o povo.
essa ilustração da Arca da Aliança, ela retrata o que acontecia, né, no templo, primeiro no tabernáculo, depois no templo, onde o sacrifício era feito uma vez por ano. Isso de acordo com o que você pode conferir lendo Levítico, capítulo 16. Uma vez por ano, o sumo sacerdote ele devia entrar no lugar santíssimo, o Santo dos Santos, que era o lugar onde ficava a Arca da Aliança. Ali ele devia aspergir o sangue de um sacrifício sobre a tampa da arca, que estava no Santo dos Santos. Essa tampa da arca, o propiciatório, também recebia um outro nome. O outro nome que ele recebia era Trono da Misericórdia. Ou seja, para tudo isso, para essa propiciação, havia 3 elementos nessa oferta. O sumo sacerdote, que era quem levava ali o sangue do sacrifício. O sangue da oferta, né? E o trono da misericórdia, onde o sangue era aspergido. Isso tipificava, Deus estava querendo nos apontar a verdadeira razão, a verdadeira motivação, ou o verdadeiro autor disso. Então Jesus, ele se torna aquilo, os 3 ali representados, Jesus se torna. Jesus, ele é o próprio sumo sacerdote. Jesus é ele mesmo que faz a oferta pelos nossos pecados. Mas Jesus, quando ele entra ali como sumo sacerdote, ele não leva sangue de boi, de touro. Jesus, ele derrama o próprio sangue dele pelos nossos pecados. E é o próprio Jesus que é o lugar de misericórdia, onde nós encontramos perdão. Jesus, querido, cumpriu todas as figuras do sistema do Antigo Testamento. O sistema que Deus colocou, que Deus implantou para apontar, para acenar, para indicar o Cristo, o sacrifício do seu Filho amado. É por isso que o João, apóstolo de Jesus, na sua primeira carta, ele escreve assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. Uma vez, suficiente para todos. O mesmo apóstolo, na mesma carta, no capítulo 4, ele vai dizer assim: é nisso que consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Sétima descrição da salvação: perdão. Jesus removeu todos os meus pecados e mandou todos para longe de mim. Querido, essa última descrição, ela é simples, mas essa última descrição, ela é a mais comovente.
de todas. Jesus nos perdoa de todos os nossos pecados. Afieme. Afieme, essa é a palavra grega que é usada geralmente para falar do perdão de Deus no Novo Testamento. Essa palavra, afieme, ela literalmente ela quer dizer mandar para longe. Mandar para longe de. Querido, isso descreve aquilo que Deus faz com os nossos pecados. Ou aquilo que Deus fez com os nossos pecados. O que Deus fez com o nosso pecado? Mandou para longe de nós. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que se nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, não tem. Cristo mandou para longe. Por isso que o Paulo vai dizer: quem, pois, intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Cristo quem o justifica, se é Cristo quem o perdoa, se é Cristo quem manda para longe. Olha o que a palavra de Deus diz: nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, e Ele os perdoou todas as transgressões. Querido, a figura mais acertada do Antigo Testamento para tipificar o perdão em Cristo no Novo Testamento é a figura do bode expiatório. Como nós vimos, a propiciação era quando o sacerdote aspergia o sangue do sacrifício na tampa da arca. Isso era visto só pelo sumo sacerdote. A comunhão com Deus ela era restaurada num ato de fé. Mas a comunidade de Israel não via, eles não sabiam o que acontecia ali, não podia presenciar o que acontecia ali. Mas Deus, que é sempre quem toma a iniciativa para que nós possamos vislumbrar o que Ele tem, crermos nele, então Deus, Ele dá um sinal. Deus cria um sinal para assegurar, para garantir que o pecado de todos aquele que crê está coberto e ele manda para longe. Então, Deus providencia a figura do bode expiatório. Um bode era selecionado. E esse bode selecionado, ele carregava simbolicamente o pecado de todo o povo. E como isso acontecia? Pegava ali o sangue do sacrifício, aspergia no bode. O bode era conduzido até o deserto.
lá no deserto, eles liberavam o bode, libertavam o bode, e o bode saía andando, e nunca mais ninguém via esse bode. Querido, o bode expiatório era uma figura de que o pecado de Israel havia sido coberto. A sétima descrição da salvação, o perdão. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus é o nosso bode expiatório. Deus colocou sobre ele todos os nossos pecados. Embora ele fosse totalmente puro, totalmente inocente, simbolicamente, quando os nossos pecados são colocados sobre Jesus, a culpa, a nossa culpa, a minha culpa, a sua culpa, nunca mais é vista. É por isso que o salmista diz: assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus afasta para longe de nós todas as nossas transgressões. Miqueias, capítulo 7, verso 19, diz que Deus atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E alguém, interpretando esse texto, diz: Deus atira os nossos pecados no fundo do mar. E depois ele coloca uma placa na praia dizendo: é proibido pescar. Mas essa mesma pessoa diz o seguinte: e se você não se sente perdoado? E se você pediu perdão a Deus, mas não consegue acreditar que Ele te perdoou? Uma vez alguém nessa crise perguntou para o Martinho Lutero: Martinho Lutero, você sente que os seus pecados foram perdoados? E a resposta de Martinho Lutero foi: não. Eu não sinto que os meus pecados foram perdoados. Eu sei que eles foram perdoados, porque a palavra de Deus assim o diz. Querido, presta atenção. Nós vivemos num mundo que, eu senti no coração, estou sentindo, não senti, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu não sinto nada. Perdão de Jesus não está baseado nos nossos sentimentos. O perdão de Jesus está baseado na promessa de Deus. E a promessa de Deus, o que Deus prometeu foi que quando nós confiamos em Jesus, para nos perdoar, quando nós confiamos em Jesus, Ele afasta os nossos pecados de nós, para longe de nós. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós todas as nossas transgressões. Deus lança no fundo do mar todos os nossos pecados e coloca uma placa: é proibido pescar. Querido, há um monte de gente, um monte de crente que vive atormentado porque o diabo tem acusado, tem perturbado com a culpa, com o complexo de culpa, com remorso.
jogando na cara os pecados que você cometeu há muito tempo e que Jesus já perdoou. Querido, o que você vai fazer? Você vai aceitar pela fé a verdade de que Jesus já te perdoou? Ou você vai ficar sofrendo por aquilo que já está longe de você? Que Deus já mandou para longe de você? Três aspectos da salvação: passado, presente e futuro. No passado, eu fui salvo. No presente, eu estou sendo salvo. E no futuro, serei salvo. No passado, eu fui salvo do quê? Fui salvo da penalidade do pecado. Isso se chama justificação. No presente, eu estou sendo salvo do poder do pecado. Isso se chama santificação. E no futuro, eu serei salvo da presença do pecado. Isso é glorificação. Isso significa, querido, que a morte de Jesus cumpriu aquilo que Jesus disse na cruz: está consumado. Mas nós ainda não experimentamos tudo o que ainda temos para experimentar a respeito da salvação. Então, há muito para frente. Nós somos redimidos, nós somos adotados, nós somos justificados. Jesus morreu no nosso lugar. Jesus deu-se como oferta pelos nossos pecados. Nós somos reconciliados com Deus. Nós somos perdoados por Jesus. A questão é que de tudo isso é muita informação. Isso é coisa que nós vamos estudar a vida toda cristã e nunca vamos aprender tudo. Mas eu quero dizer para você que você não precisa entender tudo, mas você precisa entender pelo menos três coisas essenciais, ou as três verdades essenciais, fundamentais, para ser salvo. De repente você ainda não é salvo. E de repente você me pergunta, mas eu tenho que ser capaz de entender todas essas verdades para ser salvo? E a resposta é não. Mas o que eu preciso entender para ser salvo? A resposta é: primeiro, você precisa entender, você é pecador. Ponto. Segunda verdade fundamental: Jesus morreu em seu lugar. E terceira verdade fundamental: se você receber Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, e se você pedir para Deus perdoar você de todos os seus pecados, Ele te perdoará, te salvará de todos os seus pecados. Querido, essas três verdades são fáceis demais de entender. Até uma criança pode entender. Mas também são tão profundas que nós vamos passar o resto das nossas vidas estudando e não vamos entendê-la totalmente. A questão fundamental
A questão de vida ou morte é: o que você vai fazer com isso? Você vai ignorar tudo isso? Ou você vai aceitar o fato de que Jesus morreu na cruz? E ele fez isso por amor. E ele morreu pelo seu pecado. Querido, se você ainda não recebeu esse presente de Deus, esse presente que é a salvação em Jesus, você pode fazer isso agora. Você pode orar a Deus e pode incluir nessa oração essas 3 verdades. A verdade de que você é pecador, de que Jesus morreu no seu lugar e de que você recebe Jesus como o seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Peça a Deus para perdoar os seus pecados e creia pela fé que Ele te salvará. Você pode fazer a sua oração, mas pode orar comigo dizendo: Pai, eu admito que eu sou pecador. Obrigado pelo fato de Jesus morrer no meu lugar. Eu peço que me perdoes por eu ter me rebelado contra ti. Eu creio que Jesus é o Senhor. Eu creio que Jesus é quem dirige a minha vida, como Ele diz que é. Pai, eu confio em Ti para me dar o presente da salvação, em nome de Jesus. Querido, se você orou assim, ou algo parecido com isso, agradeça a Deus, porque Ele morreu no seu lugar. Agradeça a Deus porque Jesus te justificou. Agradeça a Deus porque Jesus te reconciliou de novo com Deus. Agradeça a Deus porque Ele te adotou na família dele. Agradeça a Deus porque Ele te redimiu da escravidão do pecado. Agradeça a Deus porque Ele te cobriu com o sangue, que Jesus te cobriu com o sangue dele e perdoou, levou para longe de você todo o seu pecado, de maneira completa, de maneira eterna. E agora você é livre em Cristo, porque Ele pagou o preço na cruz. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a crescermos na graça e no conhecimento do Filho de Deus, para a honra e para a glória do nome dele.